Olá, eu sou a professora Silvana de Geografia e hoje nós vamos trabalhar sobre a população brasileira e distribuição de renda e atividades econômicas e setores de produção. Bom, para iniciar é necessário a gente relembrar algumas características da população brasileira. Primeiro que a gente entende que a população brasileira é uma mistura de diversos povos. Então nós temos uma população com característica de miscigenação, por conta dessa mistura. Outra característica é que nós temos um país populoso, porém pouco povoado. Quando nós medimos a quantidade de pessoas dentro do nosso território, nós entendemos que é uma grande população, porém, quando a gente vai fazer a distribuição no nosso território, a gente entende que nós temos um grande território de extensão territorial. Então, isso acaba tornando o nosso país pouco povoado. E o que seria essa distribuição de renda? As características da distribuição de renda e os mecanismos que a influenciam variam e dependem diretamente da organização da produção e da forma de propriedade vigente em cada sociedade. Portanto, a distribuição decorre do próprio processo produtivo e está relacionada com a divisão social do trabalho, ou seja, com a forma com que se encontram distribuídos juros, lucros, rendas, salários e a propriedade dos fatores de produção. Na imagem, vocês podem observar o seguinte: o pão ele vai representar a renda e as formiguinhas vão representar a população brasileira. Observe que 50% de toda a renda do Brasil está distribuída apenas em 10%. E a maioria da população brasileira, metade da população brasileira, 50%, está com 10% dessa renda. Então, nós podemos concluir que o Brasil é um país que tem uma desigualdade na distribuição de renda muito grande. E isso acontece desde o início da formação da população brasileira. E essa distribuição desigual de renda, ela vai acarretar diversos fatores negativos dentro do nosso território. A gente vai perceber que todos os países que têm uma distribuição de renda desigual vai ser um país que vai ter um índice de criminalidade alto, um índice da educação baixo. Então, tudo isso vai ocasionar uma série de fatores negativos. Medindo a distribuição de renda. Então, existem várias maneiras de se medir e analisar a distribuição de renda. Uma das medidas mais conhecidas é o coeficiente de Gini, que varia de 0 a 1. Quanto mais se aproxima de 1, maior é a concentração da renda. Quanto mais próximo de 0, mais igualitária é a sua distribuição. Outra conhecida ferramenta estatística é a curva de Lorenz. Trata-se de uma representação gráfica da razão entre a população e o total da renda, que recebe o nome do seu criador. E aqui no Brasil, como eu já falei para vocês, o Brasil vai ser um dos países mais desiguais do mundo. Na nossa história recente, o maior aumento na desigualdade se deu nas décadas de 1960 e 1970, em decorrência de uma política econômica que visava concentrar a renda nas classes mais ricas para incentivar o investimento e o consequente crescimento da produção. A ideia era crescer o bolo para depois reparti-lo. Para atingir tais objetivos, o governo militar reduziu os salários reais e reprimiu a organização dos trabalhadores. E aí, dentro da questão da distribuição de renda, a gente vai entender que nós vamos ter os setores da economia. O que seriam esses setores da economia? Esses setores da economia eles estão divididos em 3, que são os setores primário, o secundário e o terciário. E de que forma a população está distribuída dentro desses setores? Bem, nós vamos entender que o setor primário vai ser tudo aquilo que engloba a questão dos nossos recursos naturais, recursos primários, onde vai ter a matéria-prima, tudo aquilo que é extraído da natureza. E aí, dentro desses recursos primários, vocês podem entender que, no início de tudo, a população ela trabalhava nesse setor primário, agricultura, pecuária e extrativismo.
No extrativismo, nós vamos entender que o extrativismo ele vai ter 3 partes. Nós vamos ter o extrativismo animal, o vegetal e o extrativismo mineral. Quando nós falamos do setor primário, o Brasil ele é líder de exportação de diversos produtos. A soja é um deles, o milho. E quando nós falamos de extrativismo, o mineral, por exemplo, o Brasil também é um dos líderes da exportação de minério de ferro. Então, o Brasil ele tem exerce um papel muito grande nessa questão dos setores primários. Porém, com a mecanização, com o surgimento de novas máquinas, de novas tecnologias, o setor primário ele foi perdendo a força de trabalho. Por quê? Porque as máquinas foram substituindo a mão de obra. E as pessoas que trabalhavam nesse setor, elas precisaram buscar novas alternativas de trabalho. E aí que entra o setor secundário, que é justamente a questão das indústrias, tá? Aí uma imagem do setor primário para vocês, que representa a questão da extração do látex, né? Para a fabricação da borracha. O setor secundário seriam as indústrias. Então, uma outra alternativa que as pessoas buscaram foi a questão de ir para as cidades em busca de novas oportunidades. E essas oportunidades estariam onde? Exatamente nas indústrias. E essas indústrias é onde vai transformar a matéria-prima do setor primário e aí vai transformar em produtos. E esses produtos serão vendidos onde? Serão vendidos no setor terciário, que é justamente nos serviços, lojas. Lembrando que fazem parte também do setor terciário as profissões, os professores, advogados, todas essas profissões, as prestações de serviços formais, todos eles fazem parte desse setor terciário. Hoje, a população brasileira, a sua maioria está inserida dentro do setor terciário, que são os serviços públicos. Então, de início, o setor primário era onde tinha uma grande quantidade de mão de obra, e com o passar do tempo, o setor secundário e terciário foi atraindo essas pessoas por conta da necessidade maior de mão de obra. Então, nós podemos dizer que hoje a população, mesmo tendo uma distribuição de renda muito desigual, como é o caso do Brasil, mas a população está inserida, a sua maioria, dentro do setor terciário. E aí vamos agora para algumas perguntas sobre a nossa aula de hoje. A primeira: é o conjunto de atividades econômicas responsável por extrair ou produzir as matérias-primas sobre o meio natural. No Brasil, é uma das atividades que menos oferece empregos, mas é uma das que possui maiores rendimentos. Essa questão a gente acabou de citar, e aí a nossa resposta certa só pode ser qual? A do setor primário, justamente porque a única alternativa que apresenta exatamente essa característica, o setor primário. Ele não vai ter tanta mão de obra, porém vai ser a que vai possuir os maiores rendimentos, justamente por conta da grande exportação de produtos primários que o Brasil possui. E aí a nossa segunda questão. Embora a agropecuária seja o princípio uma atividade econômica ligada ao setor primário, atualmente, em virtude do desenvolvimento técnico-científico e informacional ocorrido no campo, muitas das atividades se encaixam nos setores secundário e terciário, como é o caso das agroindústrias, das fazendas modernas de gado leiteiro, entre outras. Um dos fatores históricos sociais que contribuíram para a expansão da agropecuária nos setores secundários e terciários foi a. O processo de divisão de terras no início do século XX. B. A expansão da economia cafeeira no final do século XIX. C. A implantação da Revolução Verde na segunda metade do século XX. D. As transformações no cenário político nacional no início do século XXI. E. A realização da reforma agrária brasileira ao longo das 3 últimas décadas. Então,
Dentro das nossas alternativas, a única que pode estar correta é a alternativa C, exatamente porque a agropecuária no Brasil encontra-se cada vez mais mecanizada em seu processo produtivo. Uma das consequências da implantação de melhorias tecnológicas no campo, realizada por aquilo que se convencionou chamar por Revolução Verde e que se consolidou no Brasil a partir da segunda metade do século XX. Então, pessoal, lembre-se que, mesmo que a nossa população ela seja uma população que recebe, que faz parte dessa distribuição de renda tão desigual, mas temos que entender que nós estamos inseridos dentro desses setores de economia. Todos esses setores são importantes, porém, é necessário que o governo, nossas autoridades, criem políticas para que essa desigualdade ela não aumente, mas que as pessoas possam ter oportunidades. Então, essas políticas que devem ser criadas são políticas para que os nossos jovens eles possam ter oportunidades desde agora. Por quê? Porque se a nossa população economicamente ativa que nós temos hoje, ela não está inserida totalmente dentro do mercado de trabalho, mais na frente nós podemos ter consequências piores. Por quê, professora? Porque nós fazemos parte de um país que está envelhecendo, como nós trabalhamos já nas aulas anteriores, então nosso país não é mais um país jovem, e tudo isso traz consequências para o nosso desenvolvimento econômico. Então, todo o desenvolvimento econômico do nosso país depende unicamente desses setores de produção. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Acesse o nosso portal, lá estarei colocando mais questões sobre o nosso conteúdo. A nossa aula também fica disponível no YouTube, então vocês podem acessá-la quantas vezes vocês acharem necessário. E até a próxima!